E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio do podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajuda você que trabalha no chão de fábrica, na área de manutenção, a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma? Bom? O Zé hoje está super animado, trouxe um tema aqui super legal para a gente discutir sobre autonomia dos nossos liderados, né? Como dar autonomia para os nossos liderados faz você ter uma equipe de alta performance, uma equipe com alto nível de resultado e também consegue tirar muito peso das suas costas como gestor e automaticamente você consegue ali abranger mais responsabilidades e crescer a sua área e até mesmo você dentro da carreira, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui dentro do ambiente corporativo e eu espero que vocês gostem desse assunto, né? Zé, vamos lá, cara. A gente trabalhou em várias áreas, né, dentro do ambiente de manutenção, indústrias, siderurgias, áreas do varejo, áreas de transporte, ferrovias, área Avícola. avícola. Então, tudo isso são experiências nossas, minhas ou suas aí. E a gente também trouxe bastante convidados, né, da área aeronáutica, de elevador, transportes Agricultura. transportes horizontais, verticais, né, agricultura. Então, a gente falou com muita gente, fast food. E, cara, a gente entende que meio que existe um padrão ali de quando a gente tem altos resultados dentro do nosso ambiente de trabalho, principalmente na área de manutenção. É a gente ter pessoas debaixo da gente que entregam resultados muito, muito bons, né? Consistentes, de forma rápida, e automaticamente isso reflete em você como gestor, porque você é o liderado dele ali. E quando a gente vai aprofundando melhor no motivo que isso acontece, a gente entende que o pessoal vai dando muita autonomia, muita bagagem para os meninos tomarem decisão, para que nem tudo fique nas costas do gestor, né? O cara precisa apertar um parafuso e aí, o que, que eu faço? Aperto para vou para direita ou vou para esquerda? Tudo o cara tem que ficar perguntando. E quando você tem uma equipe multidisciplinar debaixo de você, toda hora alguém perguntando você, sugando energia, você não consegue desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Então, você dá autonomia para o time tomar alguns tipos de decisões e, e ter bagagem, ter costas, abrir a capa do Batman, como a gente fala, né? Hum. Quando os caras errarem ali, você entender que você tem que segurar a onda, precisa de autonomia, o cara errou, agora você tem que segurar a onda por ele, né? É meio que uma troca ali que você desenvolve o cara e tira o peso ali das nossas costas, né? E a gente queria aprofundar um pouco mais sobre isso e de forma prática hoje aqui dentro do ambiente de trabalho, né? Você concorda com isso? Você acha que dar autonomia para o time na ponta é um caminho saudável e que traz resultados para a área de manutenção? Cara, concordo plenamente. Eu acho um assunto assim bem interessante, porque quando a gente começa a acompanhar na história de indústria, de manutenção, como que eram os processos, como que estão hoje, antigamente os líderes, os gestores, eles ficavam, eles tinham mais aquela metodologia de que o líder ele passa as demandas, os empregados pegam aquelas demandas e executam. E só que quando a gente analisa naquela época, a gente estava no cenário, vamos colocar aí o cenário pós Segunda Guerra Mundial aí, que o foco das empresas era o quê? Era fazer produtos em grandes quantidades para atender toda a sociedade, a demanda da sociedade. Então, se eles queriam produzir, então veio aquele conceito da produção empurrada, produção em alta escala, e não focavam totalmente na qualidade, no produto em si. Por que eu estou fazendo essa analogia? Hoje em dia, quando a gente começa a olhar, as empresas elas não estão mais com esse foco de execução apenas. Ela está cada vez mais promovendo dentro dos colaboradores, dos empregados, o senso analítico dos produtos que é fabricado. A régua subiu, né? E a gente fala até mesmo questão de segurança, né? Como que era a segurança nessa época que você está falando aí para hoje, né? Exato. Antigamente, cara, praticamente não existia. Simplesmente produz, produz, produz a qualquer custo. Hoje em dia a régua vai subindo conforme o nível de amadurecimento das empresas vai acontecendo. Em várias áreas isso ocorre, né? E você está falando hoje que na área de qualidade dos produtos, na entrega final ali da empresa, também ocorreu isso, né? Exato, é justamente isso. Antes era produção a qualquer custo, vamos dizer assim, independente de segurança ou não. Um empregado que levantasse a mão para falar que estava sem luva era mal visto entre os gestores. Hoje, ao longo dos anos, todo um critério de normas que existem hoje já dão maior segurança para os empregados, tem todo um padrão de normas voltado para a qualidade. Então, assim, a forma de produção hoje, ela mudou. E com isso, a forma de gestão
das empresas também vem mudando. Então, antes, os empregados eles entravam ali para bater o ponto, para participar, para trabalhar naquele intervalo de horas, e o pensamento era: vou esperar a demanda do gestor e vou executar. Numa tomada de decisão, não. Vamos ver o que o gestor vai impor para poder solucionar determinado problema ou conflito. Hoje não. Hoje, na minha visão, como que está a forma de gestão? Os gestores são cada vez mais com as agendas preenchidas em várias reuniões estratégicas e cada vez mais está tendo menos tempo para poder interagir com a equipe. Então, assim, hoje, se você promove dentro do time pessoas que têm autonomia para poder solucionar problemas, pequenos problemas ou grandes pontos que ocorrem ali no dia a dia, você acaba tendo mais tempo para poder pensar mais estrategicamente e o próprio time também começa a desenvolver mais esse senso analítico. Perfeito. E quando a gente olha nos níveis de camadas de gestão, você tem um cara muito operacional, você tem um cara mais tático e o cara mais estratégico, né? Geralmente os gestores, eles saem do nível operacional literalmente o chão de fábrica, ele é o cara que operacionaliza aquela execução. Então o gestor está no campo tático e estratégico. Só que quando você não dá autonomia para o seu time de execução, de tomar decisões lá na ponta, no campo de batalha, você muitas das vezes tem que descer muito no campo operacional. Porque a gente sabe, né? É igual o técnico de futebol. Você dá uma diretriz para a equipe. Só que quando você chega lá dentro do campo lá, o time adversário, cara, ele dá um drible diferente do que você treinou. Ele cruza a bola diferente do que você pensou. Então, se toda vez que faz algo diferente do que você planejou acontece, e os caras têm que recorrer a você, e agora, o que eu faço? E se você não dá nenhum tipo de direcionamento, a bola para, você toda hora tem que ficar descendo no campo operacional e dando, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. E quando você tem um time multidisciplinar, muita gente debaixo de você, isso consome muita energia. Vai acontecer o seguinte, você vai passar o dia, vai acabar o dia e você fala assim, puxa, não fiz nada hoje. Só que você fez coisa pra caramba. Só que coisas que não deveriam que estar fazendo, né? Mas por causa do seu formato de gestão, se você não fizer, a bola para. O time não anda, o time fica de braço cruzado, literalmente, porque ele não tem um direcionamento por onde seguir. Tá? Então, o fato de dar autonomia para o time é algo que precisa ser feito, tá? De uma maneira controlada. Delegar não é delargar. Essa é uma Exato. frase bem legal. Então você tem que manter ali um mecanismo onde que você tem um mínimo de controle sobre o time, tem um mínimo ali de visão do que está acontecendo, mas você tem que dar autonomia para o time tomar decisões por si só, né? E você está falando que isso ocorreu muito devido ao amadurecimento, essa elevação da régua dos níveis de produção, de qualidade, de segurança que as empresas vêm passando, né? Exato. Quando a gente olha, por exemplo, hoje nossos stakeholders das empresas, o que é o principal ponto que geralmente toda a empresa ela trabalha? Em fornecer valor para o cliente. O que é o valor? Pô, o produto que ela vende, ela realmente está trazendo, está satisfazendo a necessidade do cliente atual. Então, são pontos que a empresa trabalha hoje em dia. Então, assim, hoje, para cada vez mais você transmitir esses valores nos seus produtos para quem está comprando, quem está adquirindo, seja empresa na área de varejo, seja na área de ferrovia, seja o que for, cada vez mais você tem que se atualizar com o que você pode fazer para agregar valor com esse ponto. E hoje, quando você olha, por exemplo, hoje a maioria das empresas, elas já exigem para o técnico, coisa que não exigia antes, um curso superior, uma formação superior, às vezes para entrar em determinados cargos. Por exemplo, no cargo de gestão, na maioria das vezes, é obrigatório você ter o superior. Mas no cargo abaixo, geralmente elas já pedem por quê? Se a pessoa daqui a um tempo treinar, estiver apta para virar gestor, ela já tem a qualificação superior, ela não fica presa nesse ponto. Sim. Então hoje é algo que já pede. Quando você vai avaliar, pô, se a pessoa já fez um curso superior, ela já tem uma bagagem técnica para participar nas tomadas de decisões. Senso crítico. Senso crítico. Então, assim, eu acho que muitas das vezes a gente realmente tem que fazer, tem que medir, como você diz, mas despertar entre a equipe esse senso. Por exemplo, ó, hoje você realiza algumas atividades aí que consomem a maior parte do seu dia. Será que tem uma forma melhor de fazer isso? Será que tem uma forma que a gente consegue otimizar tempo? E é igual você pontuou bem mesmo. É passar as demandas, propor desafios, medir esses desafios,
Erros vão acontecer? Vão acontecer. É saber dar os feedbacks para as pessoas não travarem diante de um erro. Porque às vezes no primeiro erro, se o gestor vem, chama atenção, vamos dizer assim, de um jeito, você meio que bloqueia aquele senso crítico da equipe. Às vezes o próprio time começa a pensar, pô, isso não é minha responsabilidade, então eu não vou fazer isso novamente. Então é saber lidar bem com isso. Ô Zé, me fala uma coisa aqui. Então, eu sou um gestor de uma empresa da área de manutenção, ou virei gestor agora e comecei por tomar decisões por minha cabeça, não tinha uma metodologia que eu seguia, e automaticamente eu fiz com que o meu time dependesse muito de mim, né? Então, toda hora os caras recorrem a mim, o que eu faço, o que eu faço, para coisas operacionais, coisas que eles conseguiriam ali realmente resolver, sem passar por mim. E eu quero mudar isso. Eu vi o podcast, falei assim, cara, existe essa oportunidade, quero mudar esse tema aqui dentro do meu ambiente. Como que você acha que a gente faz essa mudança de forma gradativa para que o time entenda que as coisas mudaram, mas que eles não se sintam que agora você está passando a responsabilidade para eles, né? Porque eles entendem que eles nos recorrem para tomar algumas decisões, porque na cabeça dos meninos que estão lá no chão de fábrica, essa responsabilidade é nossa como gestor. E agora você está falando assim, cara, não, esse tipo de solução você pode tomar sozinho aí na ponta. Como que você passa essa responsabilidade para eles, sem que eles criem essa visão, esse senso de que você está colocando é, uma coisa que deveria ser sua nas costas do time agora. Você já passou por isso algo Sim, nesse sentido? sim. Primeiro ponto é o gestor ele mudar na mente dele um ponto que muitas pessoas, quando se tornam gestor, elas pensam o seguinte: como gestor, eu tenho que ter todas as respostas. Então, onde que isso influencia? Toda vez que um colaborador te procura, na sua mente você já pensa, ó, eu tenho que dar a resposta certa para essa situação. Então, ao invés de dar respostas, é você mudar. Ó. Em vez de dar respostas, eu tenho que fazer perguntas. Exatamente. Por exemplo, quando um subordinado te procura com um problema, por mais que você já tenha a resposta exata para resolver aquilo, é promover perguntas para que ele possa pensar junto com você na resposta. E de forma meio que, vamos dizer assim, meio que intuitiva, você consegue, através das suas perguntas, direcionar o que ele vai fazer alinhado com a resposta que você já esperava, o caminho que você meio que já esperava. Quando você começa a promover perguntas, por exemplo, o colaborador te procura, cara, eu tô com o equipamento ali danificado, e tenho que fazer determinada atividade. Qual caminho eu devo seguir? É você promover, cara. Primeiro, quais as opções que nós temos? Qual que é a melhor forma? Quais os impactos que vão ocorrer, nessa tomada de decisão? Tem algum caminho mais fácil? Pô, a gente já pensou em procurar algum cliente próximo, alguma área, entendeu? É começar a promover as perguntas para as pessoas começarem a tomar decisão. E aí elas começam a fazer de forma bem espontânea. E aí o que você acaba promovendo com isso? Você acaba promovendo nas pessoas aquela motivação. Pô, eu estou fazendo parte da tomada de decisão. Eu estou tendo ideias para contribuir com o meu processo. E a cada ideia que é dada, por mais que você tenha instigando a pessoa a te dar essas respostas, é você motivar, cara. Muito bom, excelente. Muito bom o resultado. Entendeu? Você construir isso dentro do time. Cara, existe uma máxima que é totalmente verdade. Isso dentro do ambiente de trabalho, até mesmo na vida pessoal. Ninguém, olha pra você ver o que eu vou falar agora. Ninguém gosta de receber ordens. Ninguém gosta. Tem pessoas que são mais adaptáveis a receber ordem. Faça aquilo, faça isso, faça aquilo outro. E essa pessoa vai lá e faz. Ninguém gosta de receber ordens. Só que existe um problema. O cara, um problema, né? Um cara que é gestor precisa que o time dele faça algo. Ele precisa dar ordem para aquele time que ele faça aquela atividade, aquela coisa que ele precisa que seja feita. Então, se a pessoa que vai receber aquela ordem, ela não gosta de receber ordem, como que eu faço para que ela receba essa decisão, essa tomada de decisão de uma maneira mais branda? É através de perguntas, tá? Como que você acha que a gente pode fazer isso? Qual caminho você seguiria? O que você pensa sobre esse tema? Você dá uma ordem e pergunta: o que você acha sobre isso? A pessoa, ela vai te dar respostas ou vai te dar caminhos de duas maneiras. Ou são respostas e caminhos que você não enxergou
e talvez sejam respostas e caminhos melhores do que você estava enxergando até aquele momento, e você vai por esse outro caminho, e automaticamente a pessoa vai mais engajada porque é uma decisão que ela mesma propôs, então não tem nada mais engajado do que uma pessoa que está executando uma atividade que ela mesma desenhou na cabeça dela. Ou essa pessoa vai dar uma resposta exatamente aquilo que você queria. Só que ela foi induzida a dar essa resposta através das suas perguntas, né? Você já dá um direcionamento e fala, o que você acha? Se essa pessoa não tem nenhum outro caminho melhor para seguir, ela fala, não, acho que faz sentido sim. Ela pega e segue aquilo dali. Só que ela vai seguir não com a ordem, ela vai seguir que, cara, é um caminho e eu participei da tomada de decisão daquele caminho. Eu fui consultado para aquilo. Eu concordo com isso. Então ela vai mais engajada com aquele tema ali, entendeu? Então quando você recebe a demanda e você começa a fazer perguntas, que é aquilo que você falou ali, você automaticamente vai trabalhar o senso crítico e a imaginação dos seus subordinados. Então, na próxima vez que surgir aquela demanda, ele automaticamente vai conseguir acessar aquele monte de possibilidades e automaticamente talvez achar uma resposta, porque por si só. E também você vai estimular esse cara a fazer aquilo que você precisa que seja feito, porque ele vai tomar ele vai participar de parte da decisão daquela atividade. Então, não necessariamente ele vai estar seguindo uma ordem direta. Ele, incondicionalmente ele vai estar seguindo uma ordem direta. Mas na cabeça dele ele vai estar participando daquele processo. Então, cara, é um jogo bem legal de se jogar. Porque você consegue ali de maneira bem genuína, tá? No final ali você está querendo que algo aconteça num nível de qualidade bom para sua área, então você não está manipulando as pessoas para algo ruim, você está fazendo simplesmente com que o time performe melhor e automaticamente o seu time ali vai estar com aquela sensação de pertencimento, né, daquela tomada de decisão, daquela estratégia, algo nesse sentido. Então, cara, fazer perguntas é um jogo muito legal, algo que está na mão de todo mundo, qualquer uma pessoa pode fazer perguntas. Só que se você não souber que isso existe, você não usa essa arma ao seu favor, entendeu? E automaticamente você não consegue extrair bons resultados do time lá na ponta. Tá, e é legal, cara. Por exemplo, você pega pessoas hoje, colaboradores, com um perfil igual ao seu, como era antes, bem polêmico, vamos dizer assim, e você consegue trazer essa pessoa para o seu lado. Sim, Porque muitas das vezes, quando a pessoa te procura com um problema, pô, realmente tem duas situações. Ou ela realmente não sabe como resolver, mas na maioria das vezes, principalmente quando você é um gestor novo ele na quer te empresa, testar. ela quer te testar. Ela já está com todo o caminho ali na mente dela, falando, vou ver se esse gestor é bom mesmo, que ele tem que tomar a decisão, né? Cabe a ele a responsabilidade de decidir o que fazer. Se tiver errado, ele vai assumir o risco. Se der certo, beleza. Na maioria das vezes é o que acontece. Então, quando a pessoa te procura e você instiga ela a dar as respostas, aí você começa a meio que trazer a pessoa pro seu lado. Exatamente. É um jogo bem legal. Agora, Zé, vamos lá. Sou um gestor, entendi esse gargalo na minha equipe. Agora, tudo que chega para mim, eu faço perguntas, devolvo pro time. E o time começou a entender. Pô, tá mudando algo aqui. Não tá, o cara não tá falando que vai para esquerda e vai para direita. Agora ele tá perguntando: por qual caminho você quer seguir? Se eu for para a esquerda, você acha que faz sentido? Se eu for para a direita, o que você acha? Então ele está fazendo perguntas e eu estou participando daquele processo de tomada de decisão. Eu estou entendendo que agora eu faço parte do processo. Na próxima vez que surgisse essa demanda, eu não, nem vou lá no meu gestor, porque eu já sei a resposta, ele já me provocou, já consegui clarear isso na minha mente, agora eu consigo ir para o caminho melhor. Já ultrapassei esse passo, né? Já fiz ali que eu acho que o primeiro caminho seja o ideal. Só que meu time começou a executar dessa forma, tomar algumas decisões lá na ponta e eu perdi o controle. Agora os caras estão fazendo o que tá vindo na cabeça deles. E não necessariamente o que tá na cabeça deles é o melhor, porque eles não têm a visão do todo, né? Então como que você lida com essa linha tênue entre delegar para o time tomar a decisão e manter ali o mínimo de controle para que o time não faça tudo da cabeça dele e perca ali o link com o que é o correto, o que é o certo dentro do ambiente de trabalho. No meu ver, eu acredito que a melhor forma, no meu ver, de manter meio que um controle ali por fora, ou você cria algum controle de gestão dos processos que está sendo feito, onde você consegue medir os resultados, e você também tem que ter um engajamento bacana com o time. Então, assim, não é dar o problema, ele responder, ele vai resolver, eu vou deixar com ele. É a todo momento acompanhar, fazer o acompanhamento, como que está a resolução desse problema.
desde o momento que começou até o fim da situação. Então, quando você tem um acompanhamento, tem um engajamento bacana ali com o time, por mais que eles vão resolver os problemas, eles sempre também vão te procurar, talvez para te falar: olha, ocorreu esse problema, eu tomei a seguinte decisão e nós resolvemos o problema. Entendeu? Na maioria das vezes, eles não vão fazer, resolver e você não vai ficar sabendo. Sim, Até porque muitas pessoas já entendem que quando elas resolvem um problema e vendem isso para o gestor, é uma forma de ser bem visto. Então, muitas das vezes, a pessoa não vai resolver um problema e ficar com ela. Se uma pessoa está com aquele pensamento crítico de crescer ali na carreira, de alguma forma ela vai vender isso. E aí você conseguir manter todo o time engajado nesses pontos aí. perfeito. Ótima analogia, Zé. Mas eu queria entender um pouco melhor o seguinte. Nesse caso que você falou, tudo correu bem. Eu tomei a decisão e foi a decisão correta, resolvi o problema. E quando a decisão não é o melhor caminho, é o errado. Eu fiz, não resolvi o problema. Eu causei um outro problema, causei dois problemas agora. Como que você, como gestor, lidar com isso? Cara, no meu ponto, vou colocar um exemplo tangível. Cara, estou fazendo a gestão de um time ali de manutenção, eles por si só tomaram a decisão de fazer um tipo de manutenção lá no empreendimento e veio dar curto-circuito, veio queimar, vai acontecer alguma coisa nesse sentido. O primeiro pensamento que vem no gestor é, pô, velho, o pessoal extrapolou, eu vou ter que ir lá e resolver. É o caminho mais fácil, talvez o mais rápido, você vai, resolve o problema de alguma forma, arca lá com os custos e pronto. Qual o caminho, no meu ver, que talvez seria o melhor? Você fazer uma reunião, às vezes, com esse time, trazer a situação e falar: ó, a gente teve essa tomada de decisão, não ocorreu talvez da melhor forma, como que a gente poderia ter feito para resolver esse problema? Ou o que, que a gente pode fazer agora para solucionar esse ponto? É trazer eles também na decisão mesmo quando a situação está ruim. Entendeu? É você envolver eles nisso e dar o feedback. Falar: gente, ó, essa tomada de decisão ela não foi a melhor. Entendeu? Com essa tomada de decisão, quais consequências a gente conseguiu ver nessa situação? A gente teve perda de material, custos financeiros, impactou talvez na questão de segurança. Então, assim, agora a gente tem um desafio a se resolver, que é corrigir esse problema. Como podemos fazer isso juntos? Até nos momentos difíceis a gente trazer o time para contribuir nisso. Porque muitas das vezes que ocorre o problema, eu vou lá e resolvo, porque eu já sei o caminho, já sei como fazer, resolvo, e aí eu vou lá no time e dou um feedback negativo sobre isso, você acaba meio que desmotivando a pessoa dessa linha. Não sei se tá entendido. Não, tá claro. O que o Zé falou aqui, ele é super legal, cara. E olha só, quando você tá indo por esse nível de gestão, né, de ser um pouco mais solto, assim, pro time ter mais autonomia, você tem que ter um nível maior de compreensão para erros, tá? Você não pode ser um cara incompreensível para erros. Um cara que, cara, errou, bateu, errou, bateu, errou, bateu no time. Não existe isso. Você vai entrar nesse nível de gestão e nesse nível de resolução de serviço toda vez que o time tomar uma decisão errada. Aí sim você precisa entrar como gestor e dar o direcionamento, olha, fomos por esse caminho, deu errado, vamos por esse agora, entendeu? Nessa parte você tem que participar. Essa parte não tem como você delegar para o time 100% e tomar que eles se achem sozinhos. É literalmente o cara entrou num labirinto, o cara não sabe por onde ir, e fala assim, cara, se vira, saem sozinho. Não, nesse momento você tem que entrar num labirinto com eles e falar assim, cara, vamos achar a solução juntos. Foi isso que você falou e é exatamente esse o caminho que tem que ser seguido mesmo. Então, quando você está nesse nível de gestão, você tem que demandar para o time, para eles terem autonomia, tomada de decisão. Aí, sei lá, de 100 problemas que existirem, cara, eles vão resolver 90. E 10 problemas eles vão conseguir resolver. Vão voltar para você. Aí sim você entra e resolve junto com o time esses 10 problemas. Antigamente, no outro formato de gestão, você resolvia os 100. Dos 100 problemas você estava participando lá. Então isso estava consumindo muito a sua energia. Agora não, agora você está participando só de 10% daquilo ali, entendeu? Então, automaticamente, esse tempo que sobra para você, você está pensando mais no campo tático, no campo estratégico, para melhorar ali a rotina de trabalho dentro do seu ambiente de manutenção. Então, nessa parte onde que o time erra, o caminho correto é ser mais compreensível com os erros, ou seja, não bater no time, mas sim chegar com eles
com o pensamento, cara, vamos resolver juntos, entendeu? É muito ruim, ô Zé, isso é muito ruim. Eu até queria que você explorasse um pouco mais, se você já passou por isso. Quando um gestor, ele se exime da culpa. Tipo, cara, vocês fizeram errado, vocês fizeram isso errado. Cara, quando o gestor se exime da culpa, é, então ele necessariamente tem que participar do processo desde o início, tem que ser um gestor micro. Então, aquele cara que a gente falou que não é o caminho mais correto hoje em dia. Então, se o cara é um gestor micro, ele participa de toda a tomada de decisão, toda hora que alguém consulta para ele, vai para a esquerda, vai para a direita. Aí, mesmo assim, o time erra, aí sim ele tem que ser o cara que se exime da culpa. Porque, cara, eu dei o direcionamento, vocês erraram mesmo com o meu direcionamento, cara, vocês fizeram alguma coisa errada. Só que quando o cara tá nesse nível de delegar, dar autonomia pro time, aí quando o time erra, vem pra ele se exime da culpa, aí não tem como. Aí ele tá sendo contraproducente, ele tá sendo contraintuitivo, entendeu? Você já passou por isso já, Zé? Um cara que te dava autonomia pra você tomar decisão, quando você errava, você ia pro cara, errei ali, me ajuda. Cara, você só faz errado, vocês fizeram errado, não tem como, agora eu vou ter que resolver. Você já passou por isso já ou não? Cara, eu já passei, sim, na época como mantenedor mesmo, na base lá. Eu acho que a palavra que se resume é confiança. Quando o gestor ele te acompanha em todo momento, ele tá com você ali, mesmo nos momentos ruins, te ajudando, você passa a respeitar o gestor. Você começa a enxergar ele, pô, esse cara, ele tá comigo nas tomadas de decisões e quando o barco tá afundando, ele tá lá também. Ele tem meu respeito. E aí você já começa a agir com respeito no que ele fala. Agora, eu tinha um líder que era o seguinte, cara, ele te mandava fazer uma situação. Se você fizesse desse errado, ele falava não. Ele falava na sua frente, não mandei fazer não. E aí, cara, aquilo ali dava um ódio que você não tem ideia. Eu falava, não, velho, eu vou. Tipo assim, eu vou pegar esse cara e ir lá fora, lá, eu vou moer de porrada. Era desse jeito. Ele falava algo, você executava aquilo que ele É, falou e dava errado, aí ele falou, não foi o que mandei não, exato. foi... Não, aí teve uma situação que ocorreu, cara, que eu falei, não é possível. Tipo assim, a gente tava movimentando uma paleteira lá no almoxarifado, lá, movimentando algumas caixas lá. E lá tem uma situação que é o seguinte: se acontecer qualquer coisa, por exemplo, a caixa quase caiu, ou ela desequilibrou lá e derramou alguma coisa, você tem que registrar como incidente. Ó, ocorreu um incidente, estou registrando, aí tem toda uma investigação para ver o que houve, para você criar formas disso não acontecer novamente. Pode ser a coisa mais simples possível. E aí, no passado, as pessoas tinham muito medo de registrar incidente, porque pensava assim, pô, tô registrando incidente, vou ser mal visto. E aí ocorreu um incidente no local comigo, derramou lá uma caixa, caiu um monte de tinta lá no chão, e esse líder, ele virou para mim na hora e falou assim, não precisa registrar não, que isso aí é tranquilo, é melhor não registrar não, para não queimar o filme aqui da oficina. Só que aí, na época, eu já era um pouco mais maldoso. E esse líder já não passava tanta confiança. Falei, não, eu vou lá, vou registrar. Porque se eu não registrar também e alguém descobrir o que aconteceu, eu vou falar, você foi omisso. É, E aí, quando eu fui procurar o coordenador da época para relatar, falou, ó, te procurar, que aconteceu uma situação assim, assim, assado. O coordenador virou para mim e falou, não, o Ivan já me falou que ocorreu esse incidente. caramba, Já tinha falado com ele já. Aí, na época, eu pensei, pô, se no registro, se eu não registro, o coordenador já sabia o que aconteceu e olhar para mim e falar assim, esse cara está sendo omisso. Ele caramba, não velho. relatou, ou seja, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu tava mais encrencado do que parecia lá. Cara, É, esse jogo corporativo, ele é, é, quanto mais alto o nível, mais rarefeito é o ar. E quando eu falo mais rarefeito, é de várias situações. Uma das situações é essa daí. Tem pessoas ali que jogam o jogo da manipulação por trás de forma direcionada ou até de forma de perfil do cara mesmo. O cara faz isso aí, talvez ele nem tá se tocando, tá prejudicando o outro. Mas isso existe e a gente tem que ter essa visão que isso existe e tentar mitigar isso, tá? Então você, como gestor, por favor, não seja um gestor assim. Não seja um cara que fuge de responsabilidade. Eu não sabia. Eu não tava nem sabendo. Eu não fazia ideia. Fizeram, mas não falaram comigo. Cara, não fuja da responsabilidade. O que você acha que vai acontecer? Pô, se algo tá acontecendo dentro da sua área e você não tá sabendo, poxa, que o cara tá ouvindo isso vai saber? Cara, esse cara é gestor de quê? Você não tá gerindo o que tá acontecendo, entendeu? No máximo, você não vai ter visão de tudo, tá? Mas no máximo, você tem que falar, cara, eu vou procurar saber mais detalhes sobre isso, depois eu volto com esse tema, entendeu? E você tem que assumir responsabilidade pelo seu time. Senão o seu time perde confiança em você. E, cara, não existe equipe de alta performance com lacunas. Cara, eu tenho equipe de alta performance e meu gestor é ruim. Não existe isso.
Cara, eu sou um gestor bom, minha equipe é ruim, não vai ter equipe de alta performance. Cara, eu tenho uma equipe que não tem confiança no gestor, não vai ter equipe de alta performance. Eu sou um gestor, não confio na minha equipe, não vai ter equipe de alta performance. Não tem, cara. Alta performance, cara, tem que estar tudo perfeito. É alto nível de ajuste para que você tenha uma equipe de alta performance. Então, você tem que ter confiança na equipe, a equipe tem que ter confiança em você, você tem que proteger a equipe quando algo acontece de ruim e você tem que assumir responsabilidades que muitas das vezes não é sua. Eu quero até citar um caso num, numa empresa passada que eu tive. Eu trabalhava na área de varejo, tá? Aí existem algumas particularidades que só existem na área de varejo. Então, sei lá, uma loja lá em Brasília tinha uma árvore gigante na frente da loja. E essa árvore tampava toda a logo da loja. Então quem passava de carro não sabia que a loja existia. Tá? Sempre existia essa árvore. Só que, cara, você não pode podar a árvore. Isso é crime ambiental. Você não pode podar a árvore, cortar a árvore. Isso é crime ambiental. Só que para você isso é muito foda, cara. O nosso sistema brasileiro, assim, ele é cheio de coisinha, cara, que te impede de progredir. Só quem tá vivendo isso na prática sabe o quanto é. Então, cara, você não pode cortar a árvore. Pra você cortar uma árvore, cara, é um protocolo de quase um ano. Você tem que abrir um protocolo. Acho que é 120 dias úteis, alguma coisa assim. É coisa assim. Aí, e, tipo, pode chegar nesses 120 dias úteis, o cara não te responder. Você tem que ficar cobrando ele e depois falar, não, não pode cortar. É um negocinho gigantesco. Então, você tá lá com a pressão, a loja tá perdendo venda, tentando melhorar a venda da loja. Aí você vai ver lá, ninguém sabe que a loja existe, que tem uma árvore gigantesca na frente dela. Aí o protocolo na prefeitura, a prefeitura não dá resposta, quase um ano sem resposta, sem nada. Aí surgiu lá uma situação lá que, cara, o menino tava debaixo de mim lá, o meu analista na época, eu era coordenador, falou assim: cara, o pessoal da loja já pediu pra me cortar a árvore, o que que eu faço? Já fizemos o caminho correto, não seguiu. E aí eu falei assim, cara, o que que vocês dá pra gente fazer? Ele falou assim, cara, eles me indicaram, nessa rua tem várias árvores com o mesmo problema, e tem um cara lá que é protocolado na prefeitura, e eles me indicaram esse cara. E esse cara consegue cortar a árvore no final de semana, de madrugada. Quando eu falo cortar, não é cortar a árvore e ela deixar de existir, é tipo podar ela, né? Ele consegue cortar a árvore e nunca deu nada, né? O cara é da prefeitura, sabe o que pode fazer, o que que não pode, quais são os limites, tal, tal, tal. É o mesmo cara que provavelmente a gente vai contratar para cortar, se caso a protocolo da prefeitura for aprovado. Esse cara cobrou um valor X aqui, dá para fazer. Eu falei, cara, beleza, vai lá e faz. Vai lá e faz. Pode tomar decisão por você mesmo aí. Eu falei, pode tomar decisão por você mesmo aí. Aí o que aconteceu, cara? O cara que foi podar a árvore, cara, deixou a árvore pelada, pelada, Nossa, pelada. Eu não sei se exagerou eu mesmo. não tenho, eu não sei se eu tenho essa foto no meu celular. Se eu tiver, eu vou te dar pra você colocar aqui. Beleza. Mas, tipo assim, era uma árvore gigante, a árvore ficou pelada, não tinha nada. O cara cortou no osso do osso mesmo, assim. No- Aí, na que os caras mandaram pra minha foto assim, olha como é que ficou a árvore. Mandou pra minha foto e falei assim, puta que pariu, Agora mano. vai É dar um problema. crime ambiental, mano. É um crime ambiental. Eu falei, puta que pariu. Nossa senhora. O que que a gente fez, cara? Aí eu tive que falar com o meu gestor, né? O cara tava assim de mim, o meu gerente. Aí eu tive que falar com ele assim, cara, olha o que aconteceu. Aconteceu a situação X, Y, Z. A gente foi lá cortar a árvore e a árvore pegou e ficou nessa pelada aí. Só que eu não tinha consultado ele nem nada, né? Muita coisa acontecendo. Aí ele falou assim, cara, isso é crime ambiental, bicho. É crime ambiental. Se der merda, deu merda feio assim pra gente. A gente tem que responder criminalmente por isso. Aí, quem que mandou cortar a árvore? Aí eu falei assim, foi eu que mandei. Foi eu que mandei cortar a árvore. Mas se vocês autorizaram cortar desse jeito, eu falei assim, cara, a gente alinhou com o fornecedor pra cortar dentro dos limites que poderiam. O cara cortou muito mais, mas foi uma decisão errada nossa aqui. Aí ele bateu. Cara, a gente ficou uns 30 minutos no telefone. Cara, se a gente for acionar a justiça, não vou segurar a onda. Você vai ser preso. Cara, nesse Ele nível, falou posterrou comigo. mesmo. Posterrou mesmo. E eu assumi a responsabilidade total. Só que a responsabilidade não era minha, Analista. era do analista. Ele que acompanhou de perto a demanda, entendeu? Ele que foi falando, não, pode cortar, tal, tal, tal. E o meu gestor, ele me conhece, ele sabe disso. Ele sabe que eu não tinha como, no meu nível de coisa pra fazer, não tinha como acompanhar de perto uma árvore. Não tinha como. Era o analista que acompanhou. Ele tava me batendo, me pondo pressão pra me abrir o bico e pôr a culpa no outro Pra cara, te né? testar, né? Só que eu Também. não pus. Aí, quando eu terminei a ligação assim,
fui fazer outras coisas e tal, fiquei bem chateado na hora. No final do dia, fui fazer feedback com o time, todo dia eu fazia isso, ligar pra como é que foi o dia, tal, tal, tal. Aí eu contei pro meu analista sobre isso. Aí ele falou assim, não, o gerente lá me ligou, o cara que tinha me ligado, ele desligou de mim, passou um tempinho, ligou pra Ligou ele. pra ele. Ele falou assim, você cortou a árvore, não foi? Ele falou com o cara. Ele falou assim, foi. Por quê? Eu falei, não, porque o Edson falou que foi ele. Aí pegou e contou lá, mas isso o meu gerente nunca falou comigo. O Aham. Flamengo que falou, Foi ele que te entendeu? falou É. isso. Cara, tem que ser assim. Você tem que assumir a bronca pro seu time. E é uma bronca assim, não é de o cara me xingar. Eu poderia responder criminalmente por aquilo lá. A Exato. gente torceu pelo dedo, cruzando os dedos assim, pra árvore crescer. Ela cresceu, folheou de novo e nunca deu nada, graças a Deus. Só até jogar água nela pra crescer É, mais mas se rápido. desse merda, a gente ia responder. E eu ia lá e respondia. Eu respondia. Então era um nível de criticidade muito alto. Cara, eu assumi a responsabilidade. E não é porque eu sou bonzinho. Cara, é o perfil. Eu dava liberdade para os gente tomar decisão. Tem decisões, milhares de decisões que eles tomaram lá, cara, que me fizeram um serviço como bom gestor. Pô, esse cara resolveu isso, fez aquilo, fez aquilo. Tinha decisão que eu nem tava nem sabendo que tava acontecendo. E eu tomei Isso. os louros por isso, entendeu? Nada mais justo quando algo ruim acontecesse, eu também assumi a responsabilidade. Então, acho que faz parte do meu perfil isso. E eu acho que é o único caminho correto. O caminho onde que o cara se exime de responsabilidade pra, pra aquele caminho de sobrevivente, sabe? Uhum. Aquele cara que come a pele humana do outro cara pra não morrer de fome. Cara, esse caminho eu não acho que seja o correto. E eu não compactuo com isso, eu não faço com que as pessoas sigam esse caminho. Então, se você gosta aqui do nosso conteúdo, segue a gente, entenda que eu acho que o cara que foge de responsabilidade, jogando a culpa dele em outras pessoas, cara, já é ruim. O cara que joga a culpa dele dentro do liderado dele, cara, é pior ainda. É o pior tipo de pessoa. Porque isso é perfil, comportamento. O cara faz isso no trabalho, o cara faz isso na vida pessoal. O cara literalmente é uma cobra ali, pode picar a qualquer momento, entendeu? E Então acho que eu acredito bastante nisso. Faz sentido pra você, Zé? faz, eu acho que está no caráter da pessoa, né, cara? E outra coisa, eu como superior a essa pessoa, é um cara que eu não queria que fizesse parte do meu time. É um cara que eu acho que eu não teria aquela confiança em vários aspectos de tomar decisão. Pô, se toda vez que acontece um problema, foi fulano da equipe. É. Mas o que que você vai fazer? Você vai lá no fulano direto, lá chamar a atenção dele. Isso é o papel dele fazer isso. Então, assim, a gente tem que. E isso acontece o tempo inteiro, velho, no ambiente profissional. O tempo inteiro tem situações como essa. Tem situações que, às vezes, o líder te procura para falar de determinada pessoa que está abaixo dele. Ó, a pessoa não está atendendo, a pessoa está ruim, a pessoa é isso e é aquilo. Só que quando você vai ver, se você não ficar atento, às vezes esse líder nunca deu um feedback para essa pessoa Nunca para deu. falar que ela está ruim. Nunca deu. Entendeu? Aí quando você vai direto para tomar uma decisão, achando que, pô, a pessoa está estressando aqui e tudo, você ainda fica como o gestor ruim, porque a pessoa pensa, pô, eu nunca recebi um feedback negativo. Meu líder sempre está ali conversando comigo, falando de Nunca futebol, falou nada, né? nunca falou nada. Por que que o gestor está fazendo isso? Ele nem conhece minha atividade, está assim. Então é algo também que constantemente eu fico atento em que já deu feedback para a pessoa, já deixou claro para ela que ela não está atendendo, porque quando eu realmente for lá conversar, eu vou trazer você e a pessoa aqui numa sala e vou passar a situação, e vou falar, ó, fulano me procurou, falou que já te deu vários feedbacks, e isso frente a frente. Então, assim, quando você faz isso, pelo menos eu percebo hoje, as pessoas pensam, não, não, eu não fiz esse caminho completo. Você meio que deixa isso bem claro para a pessoa, para o líder. Cara, e não é algo fácil, tá? Isso que a gente falou aqui agora. Você assumir a responsabilidade pelos outros é algo bem difícil. É por isso que eu tô te falando. Fazer isso é algo que vai te diferenciar como líder, vai te diferenciar como gestor. Porque não é o comum. A gente tem sempre aquela máxima ali da maioria, né? A maioria não faz isso. A maioria faz que nem o Zé falou aqui. O cara tá só. Eu não tô conseguindo entregar tal coisa porque meu menino aqui não tá fazendo o que tem que ser feito. A pessoa tal não faz o que ela precisa. Vai só jogando culpa. A outra área que tá me afetando. Vai só jogando culpa pro. Nunca é responsabilidade dela, só os outros. Então, quando isso acontece, é a maioria. Tá? Então, quando você tem esse comportamento que eu falei com você aqui, que é bem difícil, porque você vai tomar porrada, cara. Eu fiquei quase meia hora no telefone do cara falando que eu poderia ser preso por algo que eu não fui eu que executei, entendeu? Mas você tem que criar casa. Isso é a capa do Batman, é tomar porrada pelo seu time, entendeu? No particular,
no particular, aí sim, você fala com o cara, pelo amor de Deus, não faz isso mais não, tal, tal, tal. Mas pra área externa, pros outros, cara, você tem que assumir a responsabilidade ali, porque você é o gestor daquela área ali, entendeu? Então, não é algo fácil, não é algo simples, mas é algo que vai te fazer ser visto como um gestor diferente. Então, pra um cara que tá saindo no chão de fábrica, ele chega nesse caminho e sai distribuindo responsabilidade, entenda que você está começando com o pé esquerdo nesse primeiro espaço aí da área de gestão. E se você é um cara que é gestor há muito tempo e faz isso, cara, pode saber. Veja o time que está abaixo de você. Você já teve algum momento time de alta performance debaixo de você? Você teve algum momento o time que entregou resultados excepcionais agindo dessa forma? Ou só teve time que mediano, time que saía, trocava de emprego toda hora? Talvez o problema esteja nesse comportamento seu aí de não assumir responsabilidade pelo time, tá bom? Exato. Ô Zé, quando você fala assim, você falou mais cedo, né, de propor desafios para o time, né, para eles desenvolverem, dar autonomia. Detalhe melhor, o que que seria isso, propor desafios? Cara, te dar um exemplo. Às vezes, no próprio ambiente que você tem inserido hoje, provavelmente tem muitos problemas que já existem hoje na sua área. Exemplo, tem um problema que estou com um passivo muito grande de manutenção pendente para fazer e não estou conseguindo solucionar essas manutenções. Eu delego para a equipe, mas o backlog, vamos dizer assim, ele só aumenta. É um problema. É você pegar esses problemas já existentes hoje no seu ambiente, sei lá, é problema nessa situação, é problema com custo, é escalonar mesmo. Vamos listar aqui 10 problemas que existem hoje no ambiente que eu estou inserido. Traz o time, passa esses problemas e promove. Gente, ó, estamos hoje com esses problemas. Então, assim, o que eu queria propor para vocês? A gente montar alguns times, algumas equipes para pensar em formas de tentar mitigar esses problemas. Entendeu? É propor esse tipo de melhoria. O que eles podem fazer hoje que às vezes você não está pensando que poderia resolver isso. Propõe projetos, ó, talvez o time que propor a melhor ideia, talvez eu ganhar um bônus, ou às vezes eu ganhar um determinado, uma premiação ou algo nesse sentido. É propor desafios, fazer com que o time crie ideias para poder resolver isso, seja em grupo ou individual. Acho que em grupo é melhor ainda. Você acaba propondo a interação entre o próprio time, fazer com que um realmente conheça o trabalho ali do outro. E, à medida que os resultados forem vindo, proponha formas de reconhecer aquilo. Às vezes não precisa nem ser um ganho muito financeiro, entendeu? Mas uma forma da pessoa pensar, pô, eu consegui trabalhar em conjunto, mesmo durante meu dia a dia de trabalho, consegui resolver algo, né? E fui premiado por isso. Eu acho que é uma forma prática, vamos dizer assim. Você vivenciou isso na prática com algum gestor seu que fez isso com você? Ou você já fez isso com algum liderado seu que queria compartilhar conosco? Cara, estou vendo hoje, no momento hoje que eu estou inserindo, tem uns programas voltados para isso. Por exemplo, foi criado um agora recente, pelos gestores da área, foi algo que não existia antes, que os gestores inserem num banco de dados lá, numa uma planilha, quais são os problemas hoje existentes na oficina. Então, tem problemas lá, por exemplo, voltado para tempo de produção elevado para recuperação de determinado componente que a gente produz. É, Lead time elevado de entregas de componente de subcontratação, que tem a ver com contratos. Então, enumera problemas diferenciados. O HH é elevado para a produção de determinado item. Então, se isso hoje a gente começou esse ano com essas ideias, colocou num banco de problemas lá, vamos dizer assim, e, e promovemos grupos na própria equipe, mantenedores, eletricista, mecânico, soldador, entre eles. Então, assim, qual que é a ideia? A gente coloca os problemas no banco de ideias, os próprios eletricistas têm acesso a esses problemas que já existem hoje, e aí para cada problema tem um indicador relacionado a esse problema. Por exemplo, a gente tem um indicador hoje de produtividade, que mede esse problema. Então, como que eu vou medir se a pessoa, o que ela está propondo, realmente de fato está trazendo valor para a empresa? Através do indicador. Uhum. O indicador, por exemplo, qual que foi o histórico de produção ou de HH desse item nos últimos anos ou no último ano? Foi assim. Então, como que eu vou medir se a pessoa ela conseguiu trazer algo bom para o processo ou não, comparando os resultados com esse ano? Então, você propõe um desafio anual, a pessoa pega lá, o grupo pega o tema, já começa a pensar ao longo do ano o que fazer para resolver aquilo. Só que ela não vai fazer sozinho. Aí você marca, por exemplo, algumas reuniões ao longo do ano, onde você vai acompanhar, você ou alguém de sua equipe vai acompanhar esses grupos.
Então, assim, por exemplo, na primeira quinzena, a ideia vai ser fazer um diagnóstico desse problema. Então, o grupo tem até tal data para apresentar o diagnóstico, problemas, o que foi mapeado para resolver isso. A determinado período depois, pô, agora é o momento de ações. Quais ações a gente pode fazer para poder resolver isso? É você instigar o grupo a trazer as ações, as ideias, o que a gente pode fazer. O grupo vai trazer 30 ideias, estipula lá o mínimo de ideias, de sugestões que pode ter 30. Então o grupo ele vai trazer esses pontos. Então, assim, agora é o momento da execução. O que a gente vai fazer para executar, para resolver isso? O grupo engajado, com já pensando, ó, se meu grupo validar o processo desse problema, pô, eu vou ganhar premiação tal. Então, você começa a criar uma competição sadia entre as equipes. E aí você estipula um período onde vai ser medido esses resultados. Por exemplo, ó, qual que vai ser o período que vai validar mesmo se a ideia foi aceita ou não? Os últimos 3 meses do ano. Então, nesses últimos 3 meses é que, de fato, a gente vai comparar ó, como que estava o resultado do primeiro semestre e como que ficou no fechamento. Foi algo que realmente trouxe ganhos? Aí tem como você comparar com históricos dos anos anteriores. Seja de custo, ó, o custo para essa situação ano passado era X. Ó, através dessa ideia aqui, a gente conseguiu de fato reduzir para Y. Entendeu? Então, basicamente, você está falando você envolver toda a hierarquia daquela estrutura dentro das soluções do problema daquele ambiente ali. Então, por exemplo, se você trabalha na área de manutenção, você tem ali um gestor, né? Você tem ali alguns indicadores de manutenção. Você até falou algum aqui. Tem um backlog, MTTR, MTBF, indisponibilidade, tem vários aqueles indicadores. O que é feito hoje no mercado? Os gestores quebram cabeça, ó, vou fazer isso, fazer aquilo, para poder resolver isso. E você me falando cara, por que a gente não vai até lá, envolve todo mundo nisso? Dá a visibilidade do problema para todo mundo e a gente pergunta, até para a base, poxa, tá com esse problema aqui, o que você acha que dá pra gente fazer? Claro que os caras não vão ter visão de um todo, então muitas das vezes as dicas e opiniões deles ali vão estar muito pautadas no que ele vive no dia a dia, mas muitas das vezes o que ele vive no dia a dia vai trazer uma resposta que você, como gestor aqui em cima, não enxerga, porque você não está fazendo ali o operacional que ele faz do dia, né? Então, quando você pega toda a estrutura e envolve ela numa solução única, você consegue ter muitas ideias, pegar uma ideia e mesclando com a outra, e você tem ali uma solução única baseado em todos os ambientes ali, né? Até uma forma de você também trazer uma resposta melhor é você, às vezes, criar uma regra. Ó, o grupo ele não pode ser formado somente com o pessoal que está na base. Ótimo. Ó, no grupo eu tenho que ter um analista que vai Perfeito. participar ali junto. Por quê? Aí o analista vai pegar os problemas e as ideias de quem está na base e junto com a experiência, conhecimento dele, a própria função dele geralmente é isso, ele vai conseguir fazer a separação entre os dois lados. Ótimo, ótima ideia. Então, olha o que a gente está falando aqui, né? Para você dar ali autonomia para o time, você está falando que você vai fazer perguntas para que essa pessoa consiga achar respostas e soluções por si própria, ou fazer perguntas para que essa pessoa siga um direcionamento seu sem que ela receba uma ordem direta, porque lembre-se, ninguém gosta de receber. Qual que é a palavra mesmo? Ordens. Ninguém gosta de receber ordens, exatamente isso. Exato. E também, depois nós falamos de quando você trabalha nesse nível aí de autonomia, você tem que ter ali meio que proteger a sua equipe de problemas externos. Você vai ter que abrir a capa do Batman quando a porrada vir porque alguém tomou alguma decisão errada, você tem que receber aquilo dali, ter o feedback interno com o time para que ele entenda que aquele foi um erro e para ele melhorar, mas com o ambiente externo, né? Os seus pessoas acima de você, pessoas em volta de você, eles têm que saber que você assumiu aquela responsabilidade ali para que o time lá na ponta não seja afetado por aquilo. E agora está falando ali de dar desafios para a turma, né? Fazer com que todo mundo daquela hierarquia de manutenção ela participe, né, das soluções dos problemas comuns ali daquela estrutura ali como um todo. Aí você pode fazer isso através de fóruns, pode fazer isso através de desafios, mas é importante você ouvir a opinião de todo mundo, desde da alta gestão até ali do chão de fábrica, soluções para o mesmo problema, porque cada um vai dar uma visão do que ele vive ali do dia a dia e você consegue ali mesclar soluções e achar uma solução única, eficiente para aquilo que você está vivendo ali no mercado agora, né? Exato. E assim, cara, muitas das vezes você vai ter ideias ali que às vezes você vai falar, não, essa ideia aí não faz muito sentido no meu processo. E aí você vai validar se vai fazer sentido ou não. Mas eu tenho certeza que com essa quantidade toda de pessoas dando ideias, muitas coisas boas você vai conseguir extrair daquilo. E você Perfeito. vai manter o time engajado nesse novo foco de trabalho, vamos dizer assim.
Cara, você como gestor, qual que é o output disso? Qual que é a saída disso? Cara, você vai ser um gestor com soluções eficientes, soluções eficazes, um time mais engajado e com muito menos esforço, né? Exato. Porque as soluções não ouvir diretamente de você, então você vai lhe preservar o seu capital intelectual para você estar pensando em coisas mais estratégicas e mais táticas. O time vai estar engajado porque vai estar participando daquele movimento de melhoria dentro da sua área e você vai ter pessoas que vai confiar no seu trabalho e você vai confiar no trabalho delas porque você vai ser um cara ali que vai proteger eles quando algo der errado. Então os caras vão se sentir livres e vão se sentir abertos a dar dicas e opiniões sem medo de errar, né? E cara, não tem mais nada valioso para um aprendizado, para uma evolução do que erros, né? Existe aquele, existe até uma historinha que, cara, tem um burro, tem um inteligente e tem um sábio. O burro é o seguinte, ele erra, ele vai errando, erra nas mesmas coisas, sempre a mesma coisa, vai lá, executa do mesmo jeito e erra de novo, da mesma forma. Tem o inteligente, que é o cara que erra, aprende com o erro, não erra aquilo demais, erra coisas novas, tá sempre aprendendo porque tá sempre errando em coisas novas, mas tá sempre evoluindo porque aprende com o erro anterior. E tem um sábio, que é o cara que aprende com o erro dos outros. Ele não errou, ele não cometeu aquele erro, mas ele viu a pessoa do lado, viu as pessoas em volta cometendo aquele erro, ele não executa aquilo daquela forma, ele executa de forma diferente, então é um cara que aprende com o erro dos outros. Todo mundo tem esses três níveis, tá? Todo mundo tem esses três níveis. Tem coisas que você faz hoje que você está errando da mesma coisa, tem coisas que você está fazendo hoje que você errou no passado, mas não executa mais aquele erro. E tem coisas que você faz hoje de uma melhor performance que você aprendeu com o cara do lado, né? Sem que você nem saiba disso. Mas tendo esse nível de consciência, trabalhe para que você seja mais sábio e mais inteligente e cada vez menos burro, né? É isso que a gente está falando aqui. Até outro ponto, às vezes quem está ouvindo pode falar, pô, mas toda equipe está cada vez mais atribuindo responsabilidades, está um nível um pouco acima. Mas e quem está lá na ponta, o gestor que está lá em cima, que está com aquela visão ali de manutenção, de processos, qual que vai ser o papel dele? Ele ficar tranquilo em relação a isso? Não. Se você for pensar hoje, cada vez mais os gestores, os coordenadores, gerentes, eles estão no mercado mais com a visão de empreendedor. Então, muitas das vezes, esse gestor que antes ele ficava ali preocupado totalmente com o tempo, voltado para a manutenção, com os problemas internos do ambiente que ele está situado, ele vai começar a pensar em que sentido? Pô, qual o segmento que a minha empresa hoje está inserida no mercado? Pô, será que daqui um ano, 5 anos, 10 anos, esse segmento ele vai permanecer no mercado? Será que isso ainda vai fazer sentido para quem está comprando o produto da empresa? É o pensamento mais empreendedor. Será que da forma que a gente está atuando hoje é a melhor forma? O que a gente pode fazer diferente para agregar mais clientes para comprar o nosso produto? Exemplo prático, a Kodak. Lembra da Kodak? Lembro. É de sua época? Sim. Então, a Kodak, ela ganhava dinheiro como? Vendendo fotos analógicas. Então, durante muito tempo, se eu não me engano, até 2010, ela faturava muito vendendo foto, revelando lá com aqueles filminhos lá de 12 filmes, 24 filmes, não sei se você lembra lá que tinha um limite de fotos. E aí a própria Kodak, ela lançou a câmera digital. Só que o que? Ela não fez aquela análise tão estratégica que ela precisava mudar em relação a isso. Porque uma vez que a gente conheceu a câmera digital, hoje a gente não precisa mais, não tem necessidade mais de ficar revelando fotos. Hoje a gente pega o celular, tira 1 milhão de fotos ali em várias poses. Então, assim, isso fez com que ela tivesse uma perda gigantesca nos lucros dela, porque ela continuou ali no mesmo segmento. Ela não mudou, ela não acompanhou a necessidade do mercado. Assim como ela tem várias outras empresas de locação de vídeo. Pô, o cara, às vezes o gestor ali, ele pensava, da forma que tá, a gente vai ficar eternamente aqui. Então, assim, o papel do gestor que está na alta hierarquia é já começar a pensar, pô, no segmento que eu estou situado hoje, como que vai ser daqui 5, 10 anos? Será que o meu time, o cliente que compra os recursos da empresa, ele vai precisar da minha atuação nesse intervalo de tempo? Perfeito, show de bola. Ótima analogia, Zé. Então você hoje que está no chão de fábrica ou está começando ali os primeiros passos na área de gestão, se você acha, na sua visão, que cada vez os níveis acima de você têm que participar de temas operacionais, lembre-se que você é um grande culpado pela sua área não progredir.
Toda vez que você pega um cara aqui em cima e fala, cara, me ajuda com isso aqui, cara, me ajuda com isso aqui, cara, me ajuda com isso aqui, porque na sua cabeça você acha que quanto mais alto o cara que tem que tomar decisão e você não, você está literalmente acabando com sua área de manutenção dentro das empresas. Porque você está tirando o cara do pensamento estratégico e está trazendo o cara para o pensamento operacional. Enquanto isso, muitas coisas estão acontecendo aqui e o cara não está acompanhando. Porque ele está resolvendo um problema aqui embaixo que você deveria resolver, entendeu? Então não faça isso. Não jogue contra a sua equipe de manutenção dentro do ambiente industrial ou de trabalho, tá bom? Zé, gostou do papo hoje? Gostei, cara. Achei bem enriquecedor aí pra quem tá nos ouvindo aí. E você? Show de bola. Zé, manda um recado final então pra turma aí, pra gente finalizar o nosso podcast. Pessoal, falar que se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos. Nós postamos vídeo aí ao longo da semana, cortes desse vídeo principal aqui. E assim, pegue todo esse conhecimento, realmente faça uma analogia e vê o que pode ser, que você possa trazer para o seu dia a dia, no seu ambiente profissional, no seu empreendimento, para você realmente crescer na carreira e alcançar aí o cargo de gestão que você espera. Show de bola, Zé. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenha sido um conteúdo de grande valia pra vocês e até a próxima. Abraço! Até mais.